Desculpa. Eu tenho que começar o vídeo de hoje te pedindo desculpa, porque o trecho de um vídeo que eu vou trazer aqui para vocês é repugnante. É de uma criatura repulsiva. Não só pela sua aparência horrível, né, dá nojo de ver a cara dessa mulher, mas não é pela aparência. Até porque não se deve julgar pessoas pela aparência. E sim pelo pensamento criminoso, o pensamento pestilento, raivoso, repulsivo de uma dita filósofa do PT. Bom, enfim, tudo que você ouvir a falar a respeito de intelectual de esquerda, filósofo, você sabe que isso é uma grande mentira. É um pseudo-intelectual. É alguém que se autoqualifica para falar de fascismo, como diria o professor Olavo de Carvalho, né? Meu ex-professor, já desde 2016, dizendo, nunca leu sequer uma linha a respeito de fascismo. É uma feminista que ataca a mulher. O vídeo você vai ver um achaque, um ataque, uma baba raivosa, repulsiva dessa criatura, desse ser inominável, atacando uma mulher. E o que é pior, cristofobia na lata. E nada, sem que nada vá acontecer com ela. Preste atenção. Ela quer taxar igrejas, aquela verborragia assim, sabe? Desculpa, ela defeca pela boca, me perdoa ter que dizer isso, mas é isso, é repulsivo ver aquela mulher falar. Tem igrejas que têm que ser fechadas. Tem até não sei se é de cunho dela, ela fala de cristofascismo. Olha quem é ela para falar de fascismo, sendo que ela quer fechar a igreja? Ela que tem um pensamento fascista autoritário. Bom, todo esquerdista ele é assim, né? Ele te acusa daquilo que ele mesmo é. Esse espectro ideológico, que para mim já não é mais uma ideologia, aprendi com o Dr. Lyle Hoster, naquele livro magnífico que eu sempre cito aqui, A Mente Esquerdista. Ele é um psiquiatra forense que já cunhou na ciência da psiquiatria o esquerdismo como um transtorno mental. O pensamento de esquerda é uma doença mental. Já vista que querem salvar as baleias, mas que se matem crianças no ventre da sua mãe. Que eles cunham aí que vidas negras importam, mas não se importam com os bebês negros que são mortos nos ventres da mãe. É muito interessante ver o quanto essa gente doida vai ganhando na sociedade um certo status de merecerem serem ouvidos. Mas isso é fruto de uma doutrinação que há muito tempo, já não é mais nem doutrinação, né? Vem sendo executado há muito tempo. E muitos não percebem. Se você conversar com um jovem, como eu tive conversando com um jovem essa semana, um brilhante estudante de direito, uma pessoa do bem, eu perguntei para ele, você defende algum ato criminoso, bandido, a coisa parecida? Ele disse, não, jamais. Pois é, a doutrinação nas escolas, na faculdade, ocorre dessa forma. Você não percebe a doutrinação, a engenharia social que é construída. Quer que eu te prove como você já defendeu criminosos? Ele disse, quero. Você já assistiu a série La Casa de Papel, por um acaso? Ele até brincou, disse que não, é óbvio que sim. Depois ele disse, eu tava zoando contigo, assisti. Então, na hora ele pegou o que eu quis dizer. Porque ele acabou defendendo, e todos que assistem qualquer obra de engenharia social, acabam ali defendendo bandidos, defendendo o errado, defendendo o verdadeiro autoritarismo ou o fascismo em si. Entende? Então é isso que ocorre. Até uma policial, se não me engano, lá, uma inspetora, ela muda de lado, né? Ela era do lado da polícia, do lado correto da história, do lado que quer coibir o crime para virar uma criminosa, se alia aos criminosos. Mas é óbvio que a obra é muito bem feita, muito bem escrita, né? É uma peça de engenharia social muito boa, ao qual engambela todos os, vamos dizer assim, os incautos na mente e acaba levando o enredo todo mundo a defender, a admirar criminosos. E é isso que acontece com essas criaturas repulsivas, né, bestializadas por uma ideologia que acaba soltando toda aquela... Bom, enfim, eu quero trazer aqui para vocês, mas antes de trazer o vídeo, eu quero pedir que você colabore aqui com o Bosco Foz nas suas redes sociais. Vocês já sabem que eu tô com um canal aí bloqueado, né, apagado, 17 anos de trabalho jogado fora, sem monetização. Então, se você quer que esse trabalho continue, se você acha relevante, aqui tá o Pix, para você fazer uma doação de qualquer valor. Dá esse apoio, é muito importante para que esse trabalho tenha continuidade, tá? E, claro, teu apoio comentando aqui esse vídeo, compartilhando, dando aquela curtida, tá? E chamando mais pessoas, vai lá no meu Instagram, eu preciso de mais seguidores no Instagram, no meu Facebook, Bosco Foz, ou no meu perfil, João Bosco.
Me ajude. Eu tenho lá um YouTube reserva que tá pequenininho, não tem nem 2.000 ainda inscritos, mas essa força é muito importante para que o meu trabalho aqui na rede social permaneça ativo e frequente, tá ok? Mas vamos lá, eu vou te trazer um videozinho do miolo de tripa ao qual comete um crime de perseguição a uma mulher, né, um achaque total a Michele Bolsonaro, falando assim, besteira. Bom, é um pleonasmo, aliás, dizer que um esquerdista tá falando besteira, né? Tá? Mas vamos lá, escute o que ela fala, mas o contexto central disso é a perseguição, tá? É a discriminação religiosa, a perseguição, intolerância religiosa, cristofobia na lata, e nada vai acontecer com essa mulher. Por quê? Porque nós temos um sistema todo aparelhado, uma sociedade que já está de joelhos para imbecis. E é pavorosa em todos os sentidos, é uma mistificadora, idêntica ao seu marido, sabe muito bem fazer o jogo de poder retórico, e como ela é uma mistificadora e tem, além de tudo, esse uso da religião como poder político, que faz parte, enfim, de todo esse cristofascismo que está em cena no Brasil, ela sabe muito bem como proceder e não tem escrúpulos também. Então, mistificar, enganar, mentir, se fazer de sonsa, tudo isso faz parte do jogo desses políticos, e ela, como mulher, tem uma vantagem, porque, além de tudo, ela faz a estética, né, faz a performance dessa figura doce que está lá fazendo uma maquiagenzinha e que aí fala com uma voz um pouco mais suave. Então ela não precisa fazer que nem o marido que fala palavrão e diz que vai metralhar todo mundo. O psicopoder com o qual ela trabalha é mais esse da crença religiosa. E ela, enfim, quando ela falava que elas usava, né, naqueles vídeos que a gente acabou vendo, aquele tipo de fala esquisita, enfim, aquele tipo de coisa que é pura mistificação, aquele ritual, né, de mistificação envolvendo falar uma língua que não existe, tudo isso entre o povo mais simples, as pessoas que não tiveram acesso a uma cultura e a uma educação mais crítica, essas pessoas realmente caem nisso, né? Por mim, evidentemente, a gente taxa todas essas igrejas, fecha todas essas igrejas do mercado, acaba com esse oba-oba dessas igrejas de mercado e faz esse país se tornar um país mais sério, né? Se você não ficou enjoado, com ânsia de vômito, de olhar para a cara dessa criatura e ouvir as asneiras, né? Essa defecação verbal que ela faz, essa repulsividade toda, analise bem como que anda o seu pensamento, faça uma revisão mental, porque você está um pouquinho fora do eixo da normalidade. É impossível você ouvir tudo isso e não ficar enojado com essa criatura repugnante, que é essa Márcia Tiburi, esse é o miolo de tripa do PT. Mas não fica muito para trás, todo esquerdista é assim. Veja aí o que o Carniça fala a respeito da questão do amor à pátria, à família e a questão religiosa. Veja bem como é uma regra, né? Faz parte, é um método do pensamento de esquerda. Olha o discurso da direita no mundo inteiro: pátria amada, costumes e religião. Então o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho inclusive feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado. Então, se você, cidadão de bem, que crê em Deus, que crê no conceito da família, que é um conservador e nem conhece muitos conceitos do conservadorismo, mas tem isso nato, porque todo cidadão de bem decente dessa sociedade, ele é um conservador nato. Preste atenção nisso, ensine os seus filhos, converse com eles depois da escola. Não deixe que esse tipo de criatura repulsiva acabe dominando o pensamento dos jovens. Uma reação da nossa parte, ela é necessária. Você deve pensar em ocupar espaços. Professores, conselheiros tutelares, agora ano que vem nós vamos ter ano político, pessoas qualificadas que realmente entendem esse jogo, não só um amigo político, mas algum qualificado para estar dentro desse sistema e tentar reverter esse tipo de coisa. Bosco, mas é muita gente, foram muitos anos, pois é, nós temos que começar esse mesmo processo. Se você ficou assim indignado com essa miolo de tripa, com esse pensamento que vocês viram dessas carniças sociais, é a tua missão, fazer parte dessa turma que quer mudar tudo isso, desse time de pessoas que quer se qualificar, que quer aprender, que quer reverter essa engenharia social que vem sendo feita há muito tempo na nação brasileira.
Fica aqui o recado do Bosco Foz, caso você queira colaborar, eu já disse que aqui está o Pix, qualquer doação de qualquer valor é muito importante para aprofundar mais esse trabalho e que ele ocorra com mais frequência. Fica um abraço aqui do Bosco Foz, tá ok?